Bom, estamos aqui com mais um episódio de Conversa à Mesa comigo, Fernanda Farias. E eu gostaria de saber se você está inscrito no nosso canal. Se não tiver, por favor, né? Se inscreva no nosso canal para você acompanhar cada entrevista, conversa que nós teremos aqui. Hoje estamos aqui com o nosso pastor, Jovair. Tudo bem, pastor? Tudo bem, a paz do Senhor, a paz Fernanda. do Senhor. Pastor, antes de tudo, hoje eu queria te entregar mais cedo. Não consegui, então vou entregar aqui agora. Olha aqui. E vem um presentinho aí da Atrativa Fashion. Olha, mandou um que presente pro chique. senhor, a Thalita. É linda. Né? Nos presenteou com esse look aqui maravilhoso também. Ah, é? Cadê, pastor? O que ela mandou aí pro senhor? Olha, minha cor, ela sabe a minha cor, né? Ela sabe sua cor. E não, inclusive tá combinando com a Pois roupa é, que o senhor pois tá é. agora, né? Muito Será que ela linda. desconfiou que o senhor ia vir todo de azul? Olha aqui, ó. Essa caneca também é um presente pro senhor lembrar de nós. Que legal. Muito obrigado. Ai, que bom que o senhor gostou. Aí, Thalita, acertou, hein, Thalita? Tá por Ela dentro, sabe. hein? Fosse eu, ia trazer uma amarela. Mas dependendo, né, eu gosto também. Eu tenho umas gravatas amarelas que são muito lindas. Dependendo do look, né, pastor? Funciona. Com detalhinho azul. Tem que ter o azul. O azul não pode Detalhe faltar, não. azul. Então, a cor preferida é azul. É, eu gosto. Muito. Ah, que bom. Então, pastor, hoje nós vamos conversar uma responsabilidade muito grande, né? Conversar com o senhor. Mas eu acho que é de muita importância. Para a minha vida é muito relevante, né, ter essa conversa. E eu creio que para muitas pessoas que vão assistir, vai ter uma relevância muito grande tudo que o senhor vai passar para a gente, né? Bom, pastor, hoje queria conversar, sim, com o pastor Jovair, mas, além disso, conversar com a sua pessoa, né? Quem é o senhor, quando começou, se sempre teve a vontade de ser pastor, como que foi o seu início? Então, primeiro agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui nesse momento com você, Fernanda Farias, né, seu esposo Bruno, os meninos que saíram aí um pouquinho. É um prazer estar aqui contigo nesse momento tão especial. Obrigada. Bom, é uma longa história, né? Sempre é uma longa história, né? Nosso chamado. Mas, na verdade, eu sempre percebi, hoje eu percebo que a gente teve alguns lances de Deus sobre um chamado ministerial. Mas, na verdade, eu não entendi isso muito bem. Até porque eu corri um pouco do ministério por causa do sofrimento do meu pai, né? Meu pai dirigiu congregação e nesses trabalhos dele ele sofreu bastante, muita perseguição. Mas eu percebo também que ele era um mineiro meio difícil de lidar, né? E talvez essa perseguição foi falta de experiência mesmo, né? Então eu sempre corri do ministério. E eu correndo do ministério fiquei aí uns 17 anos sem ser batizado com o Espírito Santo. Não sendo batizado com o Espírito Santo, não tinha consagração para o ministério, né? Então, para quem não foi batizado com o Espírito Santo, ainda dá tempo, né, Ainda dá pastor? tempo. Então, para mim, estava tudo bom. Que eu dizia que eu queria cantar, tocar, pregar, mas ser pastor, jamais, né? E corri. Até quando mudei para Três Lagoas, em 96. Tá, aí Deus foi me levando assim num funil que não teve como eu correr. Com 21 dias depois que eu tomei essa decisão, Jesus me batizou com o Espírito Santo. No próximo mês eu fui consagrado a diácono. 20 dias depois a presbítero. Tudo bem rápido. E aí já dirigindo a primeira congregação. Para quem não queria ser pastor. Pois é, né? E aí passaram os tempos, dirigi algumas congregações, e aí surgiu uma oportunidade. Só que aí tinha aquela fila ministerial, né? E aí eu falei assim para a Zenília, olha, eu acho que Deus está precisando de alguém, o pastor certamente vai precisar de alguém. Entre os 5 que tem aí, ele pode me chamar. Só que se ele me chamar, eu não tenho convicção. Mas numa festa, Deus falou muito forte comigo. O pastor largou o microfone, falou para todo mundo, ele falou no microfone. E para mim, ele foi lá e falou no meu ouvido. Falou assim, ó, o pastor disse, você disse que se Deus te chamasse, se o pastor te ligasse para você assumir um ministério de tempo integral, você disse que teria dúvida. Mas não tenha dúvida mais. Para isso eu te trouxe para cá. Não foi sua empresa que te trouxe você para cá. Foi eu que trouxe você para cá. Então o cajado está nas tuas mãos e por esses dias o pastor vai te ligar. Na segunda-feira ele me ligou. A hora que tocou o celular, o senhor já falou, sim, pastor. Eu falei para ele o seguinte, pastor, uma semana atrás eu tinha dúvida e ia pedir para orar primeiro. Mas agora
estou à disposição. Tudo começou aí. E o senhor falou um pouco, citou aí da empresa que o senhor trabalhava. O senhor trabalhou, então, né? Porque às vezes as pessoas olham e falam, pastor de carrão. Na verdade, eu já fiz de tudo, né? Trabalhei na serraria aqui, em Naviraí. Sim, verdade, com 8 anos de idade, trabalhei em serraria. Fui para Rondônia, vendi picolé na rua, fui em graxate, né? Depois nós fomos para o sítio, trabalhei puxando enxada, roçando, derrubando com machado. Depois melhorou um pouquinho com motosserra. Meu pai adoeceu, a gente viemos para Campo Grande. Aí entrei na Casas Moreiras, rede de supermercado. Ali eu aprendi bastante, saí da roça, né? Não se dedicava muito, não teve nem como a gente estudar. Então ali eu aprendi bastante, cheguei até subgerente da loja. Depois acabei sendo mandado embora e entrei na Triunfo Distribuidora Limitada, né? Que distribuía produtos Triunfo, biscoitos, e macarrão Galo, que hoje é bem famoso aqui, né? Né? E aí foi através dessa empresa que eu fui para Três Lagoas. Deus te conduziu ali através da Com empresa, certeza. né? Então, é interessante abordar isso, pastor, porque é que nem eu citei agora. Tem pessoas que olham o senhor hoje, mas não sabem que por trás disso teve uma trajetória, né? Eu congregava ali com o pastor Irene e às vezes as pessoas julgavam, nossa, ele tem uma vida boa hoje, mas não, teve uma história por trás disso, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo que as coisas não chegam de graça, né? Você passa por longas experiências, né? Dirigi várias congregações. Meu trabalho em Três Lagoas foi cansativo. Cheguei a adoecer, né? Tive que abrir mão de algumas coisas, porque hoje ainda tem sequelas disso, de tanto que eu trabalhei, né? E chegou um momento que eu tive que confiar em Deus e abrir mão de algumas coisas, né? E Deus cuidou de mim. Tanto que quando eu assumi o ministério, a vida pastoral, eu estava ganhando aí meu trabalho de comissão, de representante comercial, R$ 1.800, R$ 2.000. E o salário mínimo era R$ 201 na época. Não, ganhava super 201. bem, então, na época. E aí eu deixei tudo para ganhar 2 salários, R$ 400. Né? Deixei minha casa, deixei tudo. Então tinha que ter convicção, né? Então as coisas começaram também, não foi fácil, né? A única coisa que eu digo assim, foi muito bom no começo do meu ministério, foi que eu estava há 12 anos sem tirar férias, sem descanso. Eu fui dirigir minha primeira congregação de tempo integral, uma igrejinha pequenininha, né, num distrito chamado Arapuá, de Três Lagoas. E ali não tinha dinheiro para trabalhar. Então ali foi 7 meses de descanso mesmo, de férias, descanso, né? Não tinha dinheiro, eu não podia trabalhar, construir, fazer. Trabalhei bastante até, com pouco recurso que a gente tinha. Mas depois dali, nós fomos para Brasilândia, aí não parei mais. É construção em cima de andaime, aí não para mais, até hoje. Né? Até hoje. E em questão de administração, o senhor falou que administrou a igreja com pouco que tinha. Até hoje nós vemos isso, né? Que o senhor pegou essa igreja que o senhor está hoje, né? As pessoas olham ali, contemplam tudo, a sede, né? Mas também teve um suor por trás, toda uma administração para conquistar, né, a sede ali onde é hoje. Sim, eu acredito... É que eu falei no começo, né? Acho que a Casa Moreira me ensinou bastante, né? Ensinou muito. Comprar, mexer com, né, custos de mercadoria, colocar preço, área de venda, lidar com gente, né? Eu aprendi bastante na Casa Moreira. E aí veio a administração. Quando eu ingressei no ministério, eu fui tesoureiro do campo de Três Lagoas, né? Então, ali também foi tudo entregue nas minhas mãos, principalmente nos primeiros anos. Então, a gente administrou os recursos ali. Fui para Brasilândia, muito difícil, com muitas dificuldades. E eu vejo, não só administração, mas eu vejo na minha vida, no meu ministério, muito milagre. Porque fazer o que a gente fez em Brasilândia dentro de pouco tempo, né? Cheguei em Brasilândia, não entrava dinheiro para pagar o pastor. Que saiu, tive que pagar ele quando eu cheguei depois, que entrou dinheiro, que fui pagar ele, né? E na Viraí também muitas dificuldades também, mas graças a Deus fomos superando. Eu acredito que o que a gente está fazendo hoje é mais um milagre do que administração. É verdade, né, pastor? É milagre, é Deus trabalhando na vida da gente. Eu vejo todo dia e eu vivo um milagre.
na área administrativa, na área econômica da igreja. Porque tem hora que eu fico pensando, meu Deus, como é que a gente faz tanta coisa? Eu vejo o senhor abordando muito isso lá no culto, né? E aí, esses dias, estava precisando de levantar um dinheiro considerável para fazer a cobertura lá. E em questão de dias, Deus foi abençoando, abrindo as portas e aconteceu, né? É um trabalho de fé. Né? A gente sabe que o começo do ano é um pouco mais difícil, né? Nem todos contribuem do jeito que deveria contribuir. E sempre dá uma caída, né? Mas eu penso assim, se a gente parcelar uma conta muito longa, a gente fica muito tempo amarrado pagando aqueles recursos. Então a gente fez uma ação de fé, né? Foram R$248 mil, né? De janeiro a maio, né? E pagamos. Graças a Deus, está tudo pago. O pastor, o senhor falou de milagre na administração, na questão econômica, mas na vida também, né, pastor? Fiquei sabendo que o senhor é que nem gato, tem 7 vidas aí, né? Diz que aconteceu uns milagres, o senhor quase morreu afogado, bateu motosserra na perna, uma fonte bem segura me passou isso aí. Olha, na verdade, desde a minha infância, né? Eu, quando criança, tinha um rapaz que ficava endemoniado ali no Paraná e ele me procurava, disse que ia me matar, né? E eu, muitas vezes, os outros corriam e eu não aguentava correr para as casas no Paraná era de assoalho, né? Muitas vezes alta. Até eu subir na escada. Então, o senhor sempre com as pernas curtinhas? Então, eu escondia debaixo do assoalho. E eu ia até onde ele não podia ir mais. Ele entrava de... Meu Deus, pastor. Então, passamos por algumas situações. Viemos aqui, a gente não foi nada fazendo arte, a gente trabalhava na serraria, eu muito criança ainda comecei a trabalhar, né? E aí faltou água, né? E tinha uma caixa de água muito grande, ela dava uns 10 metros de largura, né? Que era redonda, e uns 2,5 metros de água, que era o reservatório da empresa, né? E acabou a água, não tinha água, nós fomos lá tomar água. E quando eu subi em cima, que eu fui tomar água, eu caí dentro. Tava eu e meu irmão mais velho. Eu caí dentro. E para mim sair dali, né? Quando eu já estava perdendo o fôlego, que eu já tinha descido, subido, eu acredito, umas 3 vezes, né? Eu lembro que eu passei a mão no fundo da caixa, na beira da caixa. E aí eu soltei o corpo e mandei o corpo para cima. Criança, 8 anos. E foi Deus que eu peguei na beirada da caixa e subi. E foi sentei. Deus mesmo. Né? Não sei como. Foi um milagre de Deus. Você vê meu irmão, 5 anos mais velho do que eu. Quando eu procurei meu irmão, que eu não achei, eu vi o boné dele nadando em cima. Falei, meu irmão está aqui dentro. Quando eu vi, ele tinha uma pulseira preta, por causa do braço aberto, a munheca aqui aberta. Eu vi o braço dele que passou. Quando eu tentei pegar ele, talvez se eu tivesse pegado, ele tinha caído de novo. Né? Aí saí gritando, veio alguém, um senhor de idade, veio, pulou dentro e tirou ele, né? Já é bem experiente. Tirou ele e, graças a Deus, Deus nos livrou. Mas foi Deus que me tirou dali. Milagre, né, pastor? Né? Porque senão ali seriam 2 vidas ali que se perderiam. Sim, né? já quase cepei a perna com motosserra. Também disparei caçando em Rondônia, quando era liberado, agora não pode mais. Quando era livre para caçar em Rondônia, né? Disparei uma espingarda que poderia ter pego em outro lugar em mim, né? Mas pegou na minha mão, que praticamente destruiu minha mão. Mas diz que o inimigo quis tirar sua mão e ajudou o senhor foi tocar, né? Fiquei sabendo. É que, na verdade, quando chegou um irmão, até eu estive na casa dele ali em Florianópolis, presbítero Alcione. Ele era cooperador e ele passou na nossa congregação lá na linha 172, quilômetro 13,5, em Rolim de Moura, Rondônia. Né? Congregação que eu e meu pai nós construímos. E ele passou e deu um testemunho, que ele não sabia ler. E ele tinha muita vontade de ler a Bíblia, né? E ele um dia abriu a Bíblia, chorava em cima da Bíblia. Um dia ele abriu a Bíblia e começou a ler. E ele contou esse milagre chorando lá, né? E nós tínhamos ganhado um violão, né? E vai tocar como lá no sítio, no meio da mata? Não tinha, só tinha rádio. Não tinha mais nada. E aí eu falei, se o senhor ensinou o Alcione a tocar, ler, vai ensinar eu a tocar. Então aí eu fiz um voto com Deus. Que se ele me ensinasse a tocar, se um dia eu tocasse pelo menos uma música, dedilhasse uma música que não fosse um hino, que Deus me tirasse esse dom. Com 3 meses eu estava tocando. Olha, né? que benção. 3 meses a gente estava tocando, né? Aí chegou 3 menininhas, né? Zenília, Zélia e Zelma. Eu ensinei a Dir e Eli tocar, que eram meus irmãos.
E elas 3 cantavam e nós 3 tocávamos na igreja, né? Aí eu casei com um, outro casou com a outra, outro casou com a outra, e ficamos os 3 da mesma família, né? Mas aí, antes disso, né? Eu estava caçando e disparei essa espingarda na minha mão. O senhor já estava tocando, né? Já estava tocando na igreja. Quando eu vi minha mão, né, toda estilhaçada, né? O inimigo falou no meu ouvido na hora, você nunca mais vai tocar. Mas na minha cabeça veio, eu viro pro outro lado da mão, né? Mas depois, gente, virar, tocar com a mão canhota é tão difícil. Já foi difícil aprender com a certa. Já pensou? Mas aí, meu irmão chegou, ele também estava caçando junto, quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou assim, como é que você vai fazer para tocar? Você nunca mais vai tocar. Quando a minha mãe chegou, foi a primeira coisa, em vez de falar assim, meu filho, o que aconteceu? Né? Meu filho, que sabia do voto, né? Todo mundo sabia da importância de eu estar tocando na igreja. E aí, então, eu falei assim, mas tá. Fui para o hospital num caminhão de tora, 25 quilômetros de chão, um toureiro, e sofrendo porque o caminhão batia muito, pulava muito. Cheguei lá, fui atendido, muito bem atendido, mas à noite atiraram nos ladrões na cidade. E foram procurar o atirado no hospital. E me acharam lá. E me levaram para a delegacia. Meu Deus! E o médico me deu alta. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu acho que eu tinha 18 anos, por aí. Podia ser preso já mesmo. Sim. E aí me levaram lá para 1h da manhã. Me acordaram e me levaram. Eu achei que era procedimento normal. Mas o médico me deu me deu alta com AS. Apenas AS para mim tomar. Você vai ficar preso mesmo, né? Meu Deus. E eu fui na delegacia. Quando eu descobri, aí me deu medo. Até então eu estava tranquilo. O delegado me chamou, conversou comigo, né? Me deu umas apertadas, né? Mas eles viram que eu era inocente, não tinha como, né? Eu falei, tem um endereço, onde foi que aconteceu, né? Que hora que aconteceu isso? Eles só descrençaram mesmo, me deixaram mais tranquilo quando eu disse, dá uma olhada que hora que eu entrei no hospital. Eu entrei às 2h da manhã. Falei, não, da tarde, né? Foi onde eles saí fora, fiquei lá fora aguardando, né? O rapaz que tinha atirado nos ladrões estava lá, né? Mas ele também percebeu que não era eu, né? Aí quando amanheceu o dia, eles me liberaram. E eu fui para o sítio, tomando AS. Eu quase perdi meu braço, na verdade. E meu pai muito seguro, né? Eu tive que desobedecer meu pai para vir para a cidade. Quando eu vim para a cidade, meu braço estava quase podre. Meu né? Deus. Tava tudo roxo. Não tomou antibiótico, nada, um tratamento certo? Não, acho que a única coisa que favoreceu foi quando eu cheguei e o hospital me deu uma injeção contra tétano, né? Foi que ajudou. Aí quando eu voltei no hospital, cheguei lá, os médicos fizeram o maior esforço para recuperar, né? Meu braço estava todo vermelho, estava todo... Não estava tomando remédio, né? Aí, graças a Deus, livrei. Então, acidentes de machado, de motosserra, de arma, né? E depois veio um acidente em Brasilândia, né? Eu estava fazendo uma laje, fazendo a contenção de uma laje, né? Dos concretos, e depois fui descer da escada, bati a nuca numa árvore. Eu baixei uma perna meia curta, né? E fui descer, pensei que estava no último degrau da escada e estava no penúltimo. Quando eu levei a perna, não alcançou. Eu fui com a nuca. Isso me levou para uma cirurgia muito rápida, porque ficou 29 dias uma veia derramando sangue dentro da minha cabeça, né? Meu Deus. Então, era final de ano, não conseguia. Então, quando o médico descobriu, ele falou assim, eu preciso abrir tua cabeça agora, porque se acontecer um AVC agora, que eu não sei como não aconteceu, você tem 3 minutos de vida. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, entrei, saí. Tá aqui hoje, né, pastor? Não ficou nenhuma sequela também, normal, graças a Deus. Nossa, mas que história, hein? A fonte que tinha me passado passou só por cima. Pois Meu Deus. Não tinha como fugir, né, pastor? Não. Acho que Deus traça um caminho para você, Deus tem um propósito, né? E quando você inicia nesse propósito e sabe os propósitos de Deus, né? E aí não tem como você fugir. Não, aí o senhor já estava obedecendo, aconteceu tudo isso e o senhor fugisse? Eu acho que tudo isso é crescimento. Eu falo para a Zenília que a gente estava lá em Dracena, uma cidade tão pequena, né? Para fazer essa cirurgia tão grave, tão urgente. Eu falei para ela, Deus me ensinou que sempre eu cheguei na casa dos irmãos e dizia para eles, confia em Deus, espera em Deus, Deus está contigo, Deus vai te dar vitória. Muitas vezes a gente saía ali, será que vai dar mesmo?
Mas você estava do lado de cá, você tinha que dar essa força, né? Agora eu estava do outro lado. Eu tinha que dizer para mim, né? Agora eu tinha que dizer para mim. Quando o meu pastor presidente, pastor Leidir Ribeiro, né, um grande pai, ele chegou lá para me levar para São José do Rio Preto. Você não vai fazer cirurgia aqui, né? E o médico falou para ele, se vocês levarem, vocês vão perder ele. Ele não chega lá. Eu não sei como é que ele está vivo. Então eu falei para ele, pastor, a gente vai fazer aqui mesmo. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Se Deus tem alguma coisa na minha vida, eu vou entrar, vai fazer a cirurgia, eu vou sair dela. Se Deus não tiver... Se eu terminei meu ministério, não importa se é aqui, se é nos Estados Unidos, onde seja, terminou aqui meu ministério. Cuida da minha família, mas eu vou fazer aqui mesmo. Então, fui indo para o hospital dirigindo, né? Quando fez a cirurgia, no outro dia, todos os pacientes saíram, eles ficaram cuidando eu escolhi a comida que eu comia. As enfermeiras chegaram, o que o senhor quer comer? Como que é o cuidar de Deus, Deus né, me cuidou de uma forma muito especial, né? Muito especial. E hoje, pastor, eu vejo o senhor um homem tão forte ali na frente, né, daquela igreja, daquele tamanho. Muitas vezes eu mesmo, sinceridade, me questiono, será que o pastor passa prova? Como que é o pastor? Será que ele fica estressado? Porque, pastor, eu sou tão estressado, pastor. E aí eu olho o senhor numa paz, administrando tudo aquilo. Eu falo, gente, o pastor acho que não passa prova, não. O pastor é calminho. Talvez o pastor é o que mais passa prova, né? É o que mais passa prova. Só que eu acho que quando você tem chamada de Deus, primeiro Deus te faz passar pelo caminho da experiência, né, da maturidade. Eu sempre falo sobre Davi, né? Que Davi foi forjado no deserto, né? Lutando com urso, com leões, né? Depois gigantes, a situação na própria família, para quando ele sentasse no trono, ele estivesse preparado. Então... nós talvez somos os que mais passa prova, mas porque a gente não fica lá em cima falando. Sim. Né? Porque senão o povo fala assim, coitado do pastor, né? Tadinho do pastor, né? Oh, meu Deus, que coitado. Então você sempre tem que... Então eu sempre falo que o pastor ele tem que ter a força de um boi e as costas que nem couro de jacaré. É isso? Força para resistir às intempéries que surgem, né? E resistência para as pancadas, que são bastantes. Muito, né? Então a gente tem muita prova. Se você não tiver chamado de Deus, não suporta. Só que, quando você tem chamado de Deus, você passa por essas provas sabendo que elas existem, sabendo que você passou por uma hoje, amanhã pode vir outra pior, e você sempre vai estar preparado para aquela luta que vem, né? Então, muitas vezes eu estou aconselhando minha família, né? Mas você... Não, o chamado é meu, o coração de pastor é meu, né? Você não perde a paciência, mas não posso perder a paciência, eu não posso perder a calma. Eu já fui muito estressado, claro, eu tive que me corrigir muito, me policiar muito, né? Brincava demais. Eu vejo muitas vezes alguém da minha família brincando, calma, uma hora vocês vão desconfiar que não é assim, né? Um dia eu cheguei, não, você tem que... Você ri, você brinca, a Zenília, eles ainda falam no púlpito, né? Você brinca demais. Não é isso? Mas eu me policiei muito, né? Aí... Então, assim, hoje eu já sei qual que é o trabalho, eu disse, isso faz parte do ofício, então eu não vou para o púlpito para desabafar ou mostrar fraqueza. Não, eu vou mostrar aquilo que Deus me chamou. Mas que existe sangramentos, feridas, hematomas por trás disso, sim. Existe muitos. Pastor. E muitas vezes a gente não reconhece isso, né? Nós, membros. Eu falo por conta de mim, que eu acho que eu deveria ser mais atenta, ligar mais, se preocupar mais. Mas, às vezes, por olhar uma figura tão, né? Tipo, uma pessoa forte, uma figura forte, a gente acaba ficando de escanteio. Fala, não, acho que o pastor não precisa da gente, mas precisa, né, pastor? É muito importante, né? Sim, cada pessoa ela é importante na vida ministerial. Todas as pessoas. A igreja ela é um corpo, né? Desde a unha até a pontinha do cabelo, você precisa de todos, né? Você precisa de alguém que está na tribuna, você precisa de alguém que está lá trabalhando na cantina, né? Você precisa de alguém que prega, você precisa de alguém que está trabalhando na limpeza. Então, a igreja... Então, você tem que valorizar todos da mesma forma, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para isso. Eu sempre digo, quando o pastor se estressa e muitas vezes desconta na igreja, ele está faltando, talvez, chamada para isso. Porque
a igreja... Eu sempre falo que o pastor ele tem duas ferramentas, que é o cajado e a vara. E nenhum é para machucar a ovelha. Todos eles são para defender a ovelha, nunca para machucar. Né? E tem as ovelhas rebeldes? Tem. Né? Então, se o filhotinho está deitado e não consegue andar, o cajado é para pegar ele por baixo e levantar ele para andar. A vara é o braço do pastor mais longo. Se tem uma cobra lá na frente, ele vai jogar aquela vara na frente da ovelha para a ovelha dali voltar para trás e não ir onde está a cobra ou não cair no despenhadeiro. Sempre proteção. Agora, quando você vê pastores, muitas vezes estressados, bravos no púlpito, falando palavrão, que acontece muitas vezes, sim. ou demonstrando irritação, nervosismo, talvez ele não está preparado para aquilo. Né? Então, o pastor, ele suporta tudo, porque eu não posso atingir todos por causa de uma pessoa. Entendeu? Os outros não merecem isso. E a gente vai para a igreja também para sair alimentado de Deus. Não é isso? Você não vai para ouvir desabafo. Então, tem muito cuidado com isso, muito respeito com isso. Escapa alguma coisa? Ninguém é de ferro, na terça-feira, escapa alguma coisa. Talvez você fala alguma coisa, né? Papai estava bravo. As meninas sabem reconhecer quando o senhor está? Sabe, né? Ela sabe, o papai estava bravo. E falando um pouco das meninas, pastor, quando começou o seu chamado de pastor, já tinha elas, as meninas? Tinham nascido? Na verdade, não. Quando eu comecei de tempo integral, eu tinha... a Kathleen nasceu nesse Arapuá, distrito de Arapuá. Ela nasceu lá. Né? Eu tinha as duas, a Nani e a Carita, né? Eu tinha as duas. A Kathleen já nasceu no período ministerial. E como que foi para o senhor conciliar tudo isso, família com o ministério? Eles sempre apoiaram, né, pastor? Te apoiam até hoje, né? Sim, a Zenília é uma super mulher, uma mulher maravilhosa, que vem do berço cristão. Quando ela nasceu, o pai dela já era presbítero, né? Então, ela cresceu ali dentro da igreja, cantando em coral, cantando em conjuntos, participando de tudo. Então, a Zenília é uma super mulher. Na verdade, ela dá uma grande força para o ministério e ela é uma grande força também no meu ministério, né? E ver as meninas. As meninas, a Nani, a Carita, a Kathleen, desde 3 anos de idade já se envolveram cantando, tendo oportunidade. A Nani, o vô, né? Meu sogro era dirigente da congregação, queria ver ela cantando, então incentivou ela com 3 anos de idade, né? E a Carita, eu já estava... Logo comecei a dirigir congregação, já envolvi ela. E a Kathleen já nasceu no período de tempo integral, né? Pastor 100%. Verdade. Então, elas cresceram dentro disso, né? E a Kathleen, na verdade, foi a que mais se envolveu, porque ela participava das crianças, ela estava lá com o uniforme, dos adolescentes, ela estava lá com o uniforme, dos jovens, ela estava lá com o uniforme, do circo de oração, ela estava lá participando. Então, a Kathleen cresceu participando de tudo, né? E isso que tornou elas quem elas são hoje, Sim, né, pastor? Graças a Deus, minhas meninas estão bem envolvidas, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado a vida delas também no casamento, bem envolvidas, todos envolvidos na obra. E minha família tem sido uma bênção no meu ministério, graças a Deus. E isso é muito bonito de ver, porque quando as pessoas olham o pastor, de imediato olha a família do pastor, né? E quando vê uma família estruturada, isso passa uma confiança muito grande para quem está ali. Ajuda. Muitos pastores sofrem, né? Porque muitas vezes os filhos saem, né? São maus exemplos. Não quer dizer que o pastor vai ter insucesso por causa disso, mas é um pouco mais difícil, né? Até porque a Bíblia diz que se alguém não cuida da sua casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Já é um ponto negativo, né? Outro texto também traz essa responsabilidade. Então, hoje a gente não costuma não associar isso à vida do pastor. Mas muitos pastores antigos, eles pastoreavam a sua casa com linha dura, porque esses filhos são um exemplo. Então, eu acho assim, nossos filhos, eles já carregam a
grande carga, um grande peso por ser filhos do pastor. Sim, carregam, verdade. Já é grande. Se eu colocar uma carga maior, eles não vão aguentar. Não aguento. Então, muitas vezes, os filhos dos pastores foram isso, não tiveram sabedoria para lidar com seus filhos. Mas quando eu comecei, desde 96, com o pastor Ledir, por ser um pastor que começou muito jovem, ele é 4 anos mais novo do que eu. E ele soube lidar muito com a família, eu aprendi muito com ele. Você saber separar ministério e família, né? Então, hoje, eu cuido bastante, converso muito com a minha família, a gente se reúne bastante, a gente dá bastante exemplos para eles, né? E eu deixo claro para eles, vocês na igreja vão ser tratados como membros, eu não vejo como muito filho isso, do pastor, né? Para eles também terem um pouco de responsabilidade. Lá em casa, vocês são os meus filhos, meus genros. Na igreja, vocês são membros. Eu vi bem claro isso quando o senhor foi dar o cargo para o Rogério. O senhor citou lá que era para ele ter o cargo já antes, há um tempo atrás, mas o senhor viu que ele não era dizimista ali. E aí eu falei, nossa, ó, que responsabilidade. Mesmo sendo genro do pastor, tem que fazer as mesmas coisas que os outros membros fazem, né? Não é porque ele é seu genro que o senhor vai ceder algumas coisas. Tratar diferente dos outros. Não, a gente sempre trata igual. Aí o senhor ainda foi, conferiu, ele estava dizimando, né? E colocando anônimo, né? Eu fui perguntar, vem cá, você não é dizimista, eu vejo aí que você tem a desenvoltura, mas você não é dizimista? Não, pastor, eu sou. Eu falei, mas não vejo seu nome no caixa. Né? Seu nome não está no livro. Aí ele... Não, porque eu coloco anônimo. Falei, então muda. A partir de hoje, seu nome. E eu segurei várias vezes de consagração, não separei ele, porque não aparecia lá. Nossa. Né? Ô, pastor, e o senhor não teve filhos, né? Homem. Mas daí veio os genros que te ajudam muito, né, pastor? Então, graças a Deus, né? Eu, na verdade, eu orei a Deus. Mesmo antes de casar, eu já tinha uma oração, né? Eu orava a Deus dizendo o seguinte, se Deus me desse filhos... que não me desse filhos para o mundo. Eu queria filhos para Deus, né? E aprove Deus de me dar 3 filhas, né? 3 filhas. E graças a Deus, elas casaram com pessoas que também têm uma dedicação ministerial, né? Então, o Wellington hoje, ele é meu vice-presidente, né? E não é porque é meu genro, ele tem estrutura espiritual, ministerial para isso, né? O Rogério hoje é presbítero, trabalha ali na igreja e surgiu uma necessidade hoje, coordenador dos jovens, né? O Gedson está coordenando a equipe de louvor. Então, graças a Deus, todo mundo envolvidos ali. Foi um presente de Deus, né? Com Os certeza, genros para sua vida. com certeza. Pastor, e os seus projetos hoje para a igreja? Ali, quando vai visitante na igreja que eu levo, as pessoas falam, que igreja linda, que linda. Eu falo, gente, isso é só o começo. Então... A gente colocou um projeto no coração lá atrás, né? E começamos esse projeto. Veio a pandemia, nós paramos ali, né? E aí construímos aquele, que é um templo transitório, né? Transitório. E esse projeto está no nosso coração, né? Talvez os irmãos falem, mas quando é que o senhor vai começar? Bom, construímos aquele ali, fizemos um grande investimento. É um templo que está bom, estou vendo que está ficando pequeno. Já estamos construindo a galeria, já para o Congresso dos Jovens, se Deus quiser, acho que vai estar pronta. E aí eu estou dando uma adiantada no campo, né? Estamos construindo as congregações, que a gente paga muito aluguel, né? Quando eu cheguei aqui tinha muitos aluguéis, então isso impede um pouco a gente de trabalhar com o financeiro da igreja. Então a gente está construindo as congregações, dando uma estruturada no campo. Prioridade, né, agora. Para depois a gente entrar no outro templo. Só que a gente entra com mais tranquilidade, né, com a estrutura, não precisa entrar tão correndo, né, porque a gente tem onde congregar. Quando a gente fez o negócio, a permuta no terreno, no templo antigo com o terreno, eu tinha 2 anos de prazo para entregar. Mas, graças a Deus, entregamos com 1 ano. Glória a Deus, né? Um ano pagando aluguel e outro ano sem pagar aluguel, né? Então, a gente entregamos com 1 ano, graças a Deus, nós entregamos e entramos para o templo com certo conforto, graças a Deus. Então, aí eu tenho essas congregações para terminar, né? Tem algumas coisas para fazer e eu quero também fazer a casa pastoral. A igreja ainda não tem a casa pastoral,
né? Então, eu creio que para a construção, hoje nós, 2024, 25, 26, no máximo começo de 2027, se Deus não arrebatar a igreja, se a gente estiver aqui ainda, a gente começa, né, o outro templo, né? Mas já com certa estrutura na igreja. Então, é isso que a gente está fazendo. Esse é o projeto de construção, né? Pastor, o senhor tem alguns projetos também de levar o culto assim, para os bairros, não tem? O senhor falou que já fez em alguma época da sua vida, o senhor já trabalhou dessa forma, né? Então, o trabalho que eu gosto de fazer é um trabalho com música, né? Que a música é um chamariz, né? Um chamativo, é uma isca. Todo mundo gosta de música, né? E se você tiver uma orquestra bem estruturada, bem montada, bem equipada, você consegue um resultado maior. Porque hoje é mais difícil para você ir para a rua. De primeiro a gente ia com um violãozinho, um toca-disco, e o povo ficava em volta. Sim, chamava atenção, né? Hoje ninguém para mais, né? Hoje você tem que ter uma estrutura. Ainda né? mais para as coisas de Deus, né, pastor? Tem uma dificuldade hoje Sim. das pessoas dar o ouvido, né, para a palavra de Então, Deus. eu tenho alguns projetos, mas a nossa orquestra, né? Por mais que esteja bom, por mais que esteja tocando, nossos meninos chegaram ali em um limite, né? Hoje você pegar a orquestra da Ábida, a Renovação, a gente tem condições de fazer um grande trabalho, mas você precisa de alguém com disponibilidade de tempo, né, para fazer isso, e alguém que se dedique 100% naquilo ali, né? Então, hoje a gente tem uma orquestra tocando, mas dentro da minha concepção, ainda falta muito para a gente chegar lá. Mas os nossos meninos estão fazendo um trabalho dentro do limite deles, né? E chegaram ali, né? Eu não posso desvalorizar o trabalho dele, eu tenho que valorizar o trabalho que eles estão fazendo, né? Só que eu já sentei e conversei com eles. Para o projeto que a gente tem, a gente precisa de alguém com mais uma estrutura para desenvolver aquele projeto, né? Por exemplo, eu tenho um projeto de tirar crianças e adolescentes da rua, né? Através da música. Eles não conseguem. Eu já conversei com eles, né? Eles não conseguem. E outra também, de formar orquestra nas duas cidades, né? Formar orquestra para trocar meio de semana, porque tem muitos que trabalham, estudam, mas formar uma orquestra com adolescente para tocar quinta e sexta. Então, preciso de alguém que realmente... E ali na igreja faz uma diferença a orquestra, né, pastor? Meu Deus do céu. E assim, quando eu saí de Brasilândia, a gente tinha 58 músicos tocando, né? E mais um coral com 50 vozes que cantava, a orquestra tocava, e era uma congregação, né? Era uma congregação. Então, é com isso que eu quero ir para a rua, com a orquestra bem montada, para você fazer uma caminhada com eles até uma praça, para você restaurar uma praça e depois ir com a orquestra ali naquele lugar e fazer um culto com os vizinhos, com a família. Outro projeto que eu tenho é de você fazer uma restauração na casa de um lar de um idoso, de um casal de idoso. Você vai com a igreja, pinta, lava, limpa e faz um culto, né? Reforma a casa, dá outra vida para a casa e faz um culto ali, né? Esse idoso tem filhos, tem netos, tem familiares, tem vizinhos, tem amigos que vai ver o trabalho da igreja. É uma forma da igreja aparecer. Então, é um projeto que a gente tem. Mas eu preciso de uma orquestra para poder chamar as pessoas, né? Mas vai dar certo. Se a vontade, o senhor tem vontade, Deus... Creio que Deus tem um momento certo para tudo acontecer. Então, para tocar do jeito que está tocando, a gente tem essas pessoas. Para esse outro projeto, aí falta essa pessoa. Mas Deus vai entrar com providência. Com certeza vai. Sua vida é um milagre, né, pastor? Daqui uns dias essa pessoa aparece aí. Pastor, tem algo assim que marcou a sua vida como pastor? Que o senhor lembra, o senhor fala assim, isso marcou minha vida. O senhor tem uma memória muito boa, né? Eu vi o senhor falando de data, até BR, tudo certinho. Eu falei, meu Deus, que memória é essa? Eu não lembro da minha prova de ontem. Um negócio que marcou muito minha vida são alguns milagres que aconteceram, né, na igreja. Aqui também, né? Você construir aquilo ali sem dever nada para ninguém. Em 10 meses, 17 dias... Eu acho que era a gente trabalhando de dia e os anjos de noite.
Porque era eu, o pastor Ney, com os 2 joelhos estourados, né, que era o nosso construtor, e irmão Davino, né, já com 65 anos de idade. E domingo, mutirão. O que a gente fazia, eles rebocavam no domingo. Então, assim, já é um grande milagre. Brasilândia, também eu vejo, alguns milagres que marcaram, mas o que marcou mesmo é uma coisa simples. Mas Brasilândia, quando nós iniciamos, nós fomos fazer uma promoção, um almoço beneficente, para poder levantar fundos, né? Como a gente vai fazer esse almoço? Como é que nós vamos organizar? Precisa de carne. E a igreja, o pessoal gostava muito de ir nas nossas festas. Então vamos fazer um almoço num lugar de leilão, onde fazia leilões, né, de gado, que era um lugar bem amplo. Vamos fazer lá. Tá. Vamos ver se a gente consegue ganhar uma novilha para carne, né, do almoço. Tá bom. Ó, se você conseguir, você me fala. Se você conseguir, você me fala. Então domingo nós vamos ter a reunião para a gente ver o que a gente conseguiu. Quando a gente reunimos no domingo, 18 novilhas. Ganhamos 18 novilhas. Gente, o que vai fazer com essas novilhas? Só precisa de uma para carne. Aí o pastor Miguel, que trabalhava na fazenda HJ, mexia muito com isso, ele falou assim, pastor, vamos fazer um leilão? Eu falei, você é doido, pai. Fazer leilão, igreja fazer leilão. De um churrasco, de um almoço, um leilão. Mas o que tem, pastor? Quem dá mais, leva. Se oferece por 300, alguém oferece 350. Se alguém ofereceu 400 e ficou nos 400, é dele. Eu falei, rapaz, deixa eu levar para o presidente. Levei para o pastor Ledir, ele falou, cuidado. Cuidado. Bom, aconteceu o leilão, né? Vieram pessoas de televisão fazer o leilão para nós, narrar para nós. Que grandeza. Os pisteiros, aquele que oferece, que fica xingando as pessoas a dar lance, foram tudo profissionais, que se ofereceram para vir. A primeira pessoa arrematou uma novilha e doou de novo. Olha, a igreja entrava 2.800, 3.000 reais. Só no gado a gente fez 33 mil reais na época. Meu né? Deus. E nós fizemos, era uma peixada que nós ganhamos. Gente, eu sei que depois nós fizemos com mais 12 novilhas, depois fizemos com mais 8 novilhas, mas aí no meio dessas novilhas tinha porco, tinha ovelha, que nós sorteávamos, que nós fazíamos o leilão também. E o que marcou foi que, quando terminou a construção do templo, a gente não ganhava nem um rato para fazer leilão mais. Deus providenciou para aquilo. Sim. Não fizemos mais, não conseguia fazer mais nada. Deus só levantou aquele momento para aquele momento. Nossa, que então, impactante, assim, né, pastor? Né? Mas uma coisa que marcou bastante interessante foi que um dia, nas correrias, eu tinha uma conta de energia da igreja para pagar. Eu lembro o valor, no valor de 160 e poucos reais. E tinha um casamento no final da semana, no sábado. Eu falei, meu Deus, e essa conta da igreja? Eu não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro no caixa para pagar. Eu falei, Jesus, né? Coloquei a conta no bolso e falei para Zenilha, eu vou sair e Deus vai me dar uma solução. Eu preciso pagar. Já pensou se corta? E o casamento do irmão? Quando eu ia saindo no portão, o noivo no portão. Pastor, queria conversar com o senhor. Falei, meu Deus do céu. Vai cancelar o casamento? Eu já estava preocupado com a conta, né? Ele falou assim, eu preciso conversar com o senhor. Falei, o que foi, meu filho? Juliano até. Falei, o que foi, Juliano? Ele falou assim, pastor, é o seguinte, nós vamos para Três Lagoas e aí ela vai experimentar o vestido. E a menina falou que pode dar um cheque pré-datado para 30 dias. E eu tô com dinheiro aqui. O senhor não quis dar o cheque para 30 dias? E eu deixo o dinheiro com o senhor? Eu comecei a chorar com ele. Ele falou assim, o que foi, pastor? Eu falei, rapaz, não tem nada de vestido de noivo, não tem nada disso, é a providência de Deus que foi. Aí eu tirei, e ele me deu exatamente o valor da conta, 160 e poucos reais, que era o valor que ele ia dar do vestido lá. Quase você não casa. Você mesmo tá salvando. O pastor emocionou. Então, assim, são coisinhas que marcou, que eu vejo como Deus trabalha, né? Assim, e aquilo eu falei assim pra Zenilha, olha, eu saí para resolver, chegou o Juliano, tá aqui o dinheiro de pagar a conta e um cheque para 30 dias ainda. Glória a Deus, né, pastor? Então, assim, coisas que marcam na nossa vida, né? Coisas que você vê Deus trabalhando em cada detalhe. Nossa, impactante, né, pastor? O senhor falando isso, eu lembro, minha irmã também missionária, meu cunhado pastor, e um dia nós saímos do culto e minha irmã com uma vontade de comer um lanche, não tinha dinheiro para comer o lanche.
Diz que foi pra casa, chegou em casa, começou a comer um pão e pensando no lanche. Comer um pão e pensando no lanche. Diz que, oh meu Deus, eu queria tanto comer um lanche. Diz que bateu o palmo na frente de casa. Diz que ela saiu lá fora e falou, irmão, pastor, eu vim chamar o senhor e sua família pra comer um lanche, pra tomar uma coca gelada. Olha aí. Diz que levou eles no melhor lugar da cidade, pastor. Minha irmã conta, assim, fala, Fer, umas experiências assim que não tem como. É só Deus mesmo, né, pastor? Para entender o seu lado ali, saber aquele momento. Tem coisas que você fala assim, não, é Deus mesmo, não tem jeito, né? Alguns detalhezinhos tão pequenos, né? Uma vez nós ia indo para visitar um irmão num sítio, que eu abria 19 porteiras para chegar na casa do irmão. Né? O irmão Antônio da Ilha, 19 porteiras. Então, para Zenília não estar descendo e abrindo porteira, Zenília, você vai no volante e eu vou abrindo as porteiras. Né? Cavaleiro. Isso. Aí tinha um lugar que tinha um riozinho, tinha uma ponte curtinha, e depois da ponte, uns 10 metros, tinha a porteira para abrir. Né? E tinha um areião antes da ponte. Eu falei para ela, você entra firme, para o carro não parar no areião. Né? E ela entrou. Quando ela entrou firme no areião, mas subiu na frente do carro uma areia para cima, e ela parou. Antes da ponte, ela parou. E eu peguei, abri a porta e saí. Eu falei, mas por que você parou? Era para você não entrar firme. A ponte ainda está para cruzar. Né? A porteira está lá longe. Por que você parou? Ela disse, não sei. Eu falei, tá bom, pode deixar. Quando eu passei na frente do carro, entrou uma lasca de aroeira na mola do carro, entre o pneu e a mola do carro ali. Entrou uma lasca de aroeira e a terra que levantou foi a lasca que saiu dentro da terra levantando. E ela parou 5 centímetros da cabeça da ponte. Se ela segue, bate, tinha estourado o carro todo por baixo. E a gente tinha ficado ali. E ela parou 5 centímetros da cabeça da ponte. Eu falei, Zenília, não foi você que parou o carro, foi Deus que parou o carro. Na hora nós não entendemos. Por que você parou o carro? Ela, pois é, não sei. E parou bem no meio do areião. Então, assim, se ela anda um pouco, aquela lasca ia estourar a mola do carro ali, fez de mola do carro, ia entrar para dentro do carro, porque era uma lasca de aroeira bem dura. Então, assim, eu vejo assim, uns detalhes tão simples. E Deus trabalhando. É isso que eu costumo falar com o Bruno, que a gente quer ver Deus no montante, naquele milagre grande. Nas pequenas coisas, a gente esquece de ver as mãos de Deus, né, pastor? Às vezes se atrasa para sair numa viagem, eu falo, calma, às vezes é um livramento que Deus está concedendo ali, né? Alguma coisa que não acontece e a gente fica querendo o nosso tempo, né? O nosso tempo atrapalha muito Deus trabalhar, porque a gente quer trabalhar por Deus. E quando a gente começa a ver Deus nos pequenos detalhes ali, ser grato pelos pequenos detalhes, é muito impactante, né? Eu oro muito, assim, dentro do carro, falo muito com Deus, que eu falo, Deus, como que eu sou pequena e a sua mão me alcança, né? Todos os dias. A gente nem merece, né, pastor? Não, a grandeza de Deus. Na verdade, eu fico me perguntando tantas vezes, né? Onde Deus me colocou, aonde a gente está hoje, né? E da onde foi que eu saí, né? Eu não era ninguém, né? Meu pai, presbítero, né? Morreu presbítero. Estava lá na roça trabalhando, puxando enxada, né? Não tive oportunidade de estudar. Eu, com 16 anos, assumi a paternidade do meu lar, né? Todos os recursos que vinham para dentro de casa vinham através de mim, com 16 anos de idade, para frente. Então, eu não tive nem como estudar, era cuidando da minha família. Nós tínhamos 9 pessoas em casa, né? Viemos para Campo Grande, entrei no supermercado, trabalhava, meu Deus, não tinha hora para entrar nem para sair. Então, para onde eu estou hoje, eu devo isso tudo a Deus. Tudo, 100% a Deus. Né? Que eu não tinha condições de estar onde estou. E Deus cuidou dos detalhes, te deu uma esposa maravilhosa, tudo. Filhos, genros, né? O que nós abordamos. Hoje, uma igreja que o senhor cuida, eu creio que o senhor recebe muito carinho ali, né? Do pessoal. Com certeza. Eu sempre falo que por onde eu passei, eu lembro de Davi, né? Quando teve desejo de beber água de Belém, e os 3 valentes de Davi romperam o exército, foram lá na fonte de Belém, tiraram água e trouxeram para ele. Eu falo que hoje eu bebo água de Belém. Né? Tem as lutas, tem as más compreensões, né? Maus entendimentos, isso tem. Mas se as bênçãos não fossem maiores do que as lutas, a gente não suportaria. Não aguenta, né, pastor? Não aguentaria. Então, hoje,
Se tem alguém que talvez dá uma pedrada na gente, mas tem outros que carregam a gente no colo. E é isso que faz a diferença. Então, eu agradeço a Deus pelos meus obreiros, pela minha diretoria. São um povo muito abençoado, compreensivo, povo que eu respeito eles, me respeitam. Nosso grupo de obreiros, pode ver que a gente não tem problema ali de briga. A gente não tem. Não, são uma igreja muito unida. Vejo assim, a união muito grande, né, pastor? Povo muito unido, não precisa... Eu sempre digo que a autoridade você não impõe, você conquista. Né? Eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso impor. Não, você conquista. E graças a Deus a gente conquistou isso. Então eu respeito meus companheiros e eles me respeitam, não porque a gente exige, porque a gente impõe, mas é porque a gente conquistou isso. Cada ação tem uma reação, né, pastor? Sim, então, sim. As pessoas são o reflexo do que o senhor é, do que a pastora é, né? Quando eu e o Bruno chegamos ali na igreja, a gente sentiu muito isso, o amor, afeto. O senhor nem conhecia a gente, estava chegando ali, mas no abraço ali na frente, naquela recepção, você já sente o cuidado que as pessoas têm ali na igreja. E não é a gente falando porque eu tô aqui na sua frente ou porque somos da igreja, mas eu creio que até os visitantes sentem essa diferença, né, no cuidado que o senhor tem com todo mundo. Assim, eu dou uma olhada hoje, nossa cidade não é tão grande, né? Olha hoje o tanto de pessoas que estão indo para a nossa igreja, né? Nossa, recebendo pastores, recebendo os obreiros. E tem centenas de igrejas em Naviraí, não é isso? Então, assim, eu sei que Deus nos chamou para cuidar de gente. Eu sei que tem muita gente. Talvez a gente não dá conta de cuidar de todos, como deveriam, né? Mas Deus nos chamou para cuidar de gente, né? Então a gente está ali para cuidar, para abraçar, para amar, né? Para dar oportunidades. Hoje eu estava até andando na cidade, resolvendo algumas coisas, dizendo, gente, eu estou recebendo pastores, vou receber outro obreiro agora, outra família. Estamos recebendo. Eu tenho que dar trabalho para esse povo. Tem. Eu tenho que envolver esse povo. Que nós já temos um púlpito com muitos obreiros, né? Chegando mais, eu tenho que envolver esse povo, né? E não é fácil. E a gente tem que envolver esse povo. Sim. Ô, pastor, sempre eu peço para alguém deixar uma palavra de incentivo, e no caso do senhor, que para as pessoas que estão começando agora, para os jovens principalmente, que é uma fase bem complicada, né, pastor? O senhor já foi jovem, o senhor sabe como que é. Apesar do senhor ter casado muito cedo, né? E acho que foi a primeira namorada, o senhor fala com tanto amor ali, que namorou, casou com aquela princesa, né? Sempre com muito carinho por ela. Um jovem que vai casar, que está escolhendo ainda a pessoa certa. O que o senhor, uma dica e um conselho que o senhor daria hoje? Olha, minha experiência na igreja, né, desde praticamente berço evangélico, né? Meus pais, quando eles aceitaram Jesus, eu creio que menos de 2 anos de idade. Então eu não me lembro desse tempo sem Jesus. Então eu me lembro daí para cá. Então a gente passou por todas as fases, criança, adolescente, jovens, né, média idade, hoje já com 58, já um pouco lá na frente. Então a gente viveu essas experiências, já vimos de tudo também, né? De tudo também. E hoje está muito difícil, na verdade, está muito difícil casar. Está muito difícil casar. Eu acho que falta um pouco de responsabilidade, de seriedade e compromisso no casamento, né? Talvez os nossos pais mais rude, né, mais seguro lá atrás, isso talvez contribuiu. Hoje os pais soltaram mais os seus filhos, né? Deixaram eles mais soltos. Então, hoje eu creio que nossos jovens têm que pensar muito e orar e ter uma vida bastante envolvida com Deus e lutar para não errar lá na frente. Hoje nós estamos vendo, até no meio evangélico, um índice de divórcio muito grande, né? Então, hoje, é ter paciência, olhar bem com quem vai se casar, tanto o menino quanto a menina. Eu falo que para as meninas está mais difícil. Verdade. Para as meninas está mais difícil. Então, mas olhar bem para que não aconteça uma tragédia lá na frente. Então, é paciência, muita calma, né? E nunca ser guiado pela paixão, mas ser guiado pela razão. Eu sempre fui guiado pela razão, né? Eu tive uma namorada que apostei seriamente que não deu certo e orei a Deus. Jesus, eu não quero outra namorada a não ser para casar. Quando surgiu a Zenília, né? E quando surgiu a Zenília, ela era muito novinha.
né? Então ele foi levado para a igreja, foi feito um documento, a igreja autorizando o nosso namoro. Foi feito um documento, eu exigi isso, né? Então, e graças a Deus deu certo, estamos aí com 35 anos de casados, Deus tem nos abençoado, mas eu creio que hoje não é fácil, eu fico olhando, né? Mas hoje a gente tem bastante jovens na igreja, eles estão ali envolvidos na palavra, né? Os nossos coordenadores são muito experientes, dando a palavra com muita seriedade, todos casados, todos com família, instruindo, ensinando, orientando, mostrando. E eles se apegaram bastante aos nossos coordenadores, isso ajuda bastante. Eu fico ali na retaguarda, precisou, eu estou lá indo conversar com eles. Aqui, os nossos jovens vieram de uma cultura um pouco diferente. Em Brasilândia, ninguém começava um namoro sem falar comigo, né? Muitas vezes, antes de ir com os pais, vinham falar comigo. É isso. Então, aqui é uma cultura um pouco diferente, mas tem muitos deles que ainda vêm falar comigo. Então, o meu conselho é paciência, calma, olha bem e ora bastante, né? Eu sempre falo que não é Deus que vai escolher, mas Deus vai colocar as pessoas e vai nos dar sinais, né? Muitas vezes Deus dá sinais, letras garrafais e muitas pessoas entrando em barcas furadas, né? Mas eu sempre falo para os nossos jovens, Deus sempre dá sinal. Esse sinal é para a gente pegar isso e avaliar e ver se vale a pena ou não, né? Deus sempre dá sinais. E esses sinais são importantes. Tá? Lembro do pastor Cláudio Duarte, que ele disse que o noivo não pegava quem estava com lâmpada apagada. Chegou lá nas 10 virgens, se estivesse com lâmpada apagada, não, você não serve. Olha bem, né? Então, Deus dá sinais. E os jovens nós precisamos estar muito atentos, porque um fracasso no casamento, talvez é um fracasso na vida profissional, é um fracasso na vida espiritual e na vida ministerial. E passos atrás é difícil para ser recuperados, né? Bom, sem mais, né, pastor? Acho que abordamos tudo aqui, desde o seu início, tudo. Foi uma honra, pastor, ouvir a sua história, porque eu, como membro ali da igreja, não tinha ouvido tudo que o senhor falou. Acho que muitas pessoas que estão assistindo agora vão ficar impressionadas com tanto testemunho. E eu espero que isso possa agregar na vida das pessoas, agregou muito na minha vida, e que esse programa, né, nessa conversa também, que o senhor possa agregar também aí na sua memória, daqui uns anos o senhor lembrar desse momento. Gente, se inscreva no canal. Hoje nós começamos com o nosso pastor, mas teremos muitas pessoas aqui de relevância, né, espiritual, relevância profissional, que vocês possam estar acompanhando, né, pastor? Sim, sim. Faz uma chamadinha para o pessoal da igreja aí. Olha, eu creio que por onde eu passei, deixei muitas pessoas amadas, muitos amigos, muitos irmãos, né? Eu quero mandar meu abraço para os irmãos de Rondônia, né? Que muitos vão chegar até eles, né? Que tem um grande carinho por nós. Irmãos de Campo Grande, Três Lagoas, especialmente Brasilândia, né? Por onde a gente passou por 11 anos e meio, foi a minha maior experiência ministerial. 2 anos e 3 meses em Primavera, deixamos pessoas amados ali, famílias amadas, uma igreja abençoada. E Naviraí, que hoje é o nosso lar, é a nossa casa, não é? É o nosso conforto, é o nosso dia a dia, né? O nosso pão diário, Naviraí. Então, eu quero agradecer, né, a nossa querida ADBN, todo o corpo ministerial, todos os membros, toda a família, todos os congregados, e agradecer pelo carinho, pelo amor, pela compreensão, né? Me aguenta aí, pela compreensão que tem tido comigo, pela paciência comigo e com a minha família. E o que eu disse quando eu cheguei na Naviraí, no dia da minha posse, eu disse que gastaria a minha vida por vocês e continuo aqui, doando a minha vida e gastando a minha vida, entregando tudo que eu posso por vocês para ver uma igreja feliz, um povo abençoado e uma família unida. Deus abençoe.